Olá, estamos aqui para dar sequência a mais uma edição do Pesquisa em Pauta. Eu sou o professor Celso Budstein, ligado ao programa de mestrado em divulgação científica e cultural do Laboratório de Estudos Avançados em Jornalismo. E hoje temos a oportunidade de estarmos aqui com a Cristiane Delfina Santos Duarte, aluna que defendeu o seu mestrado nesse programa, com um trabalho intitulado A Mulher Original, Produção de Sentidos sobre a arqueóloga Niede Guidon. Tudo bem, Cristiane? Tudo bom. E aí, como é que você chegou a essa mulher e o que te interessou, Que aspectos você notou da vida e da atuação profissional dela que te estimularam, a produzir um trabalho acadêmico, uma dissertação de mestrado? Bom, ela é uma pesquisadora e uma personagem muito interessante. Eu tive a oportunidade de conhecer a Serra da Capivara, o Parque Nacional Serra da Capivara, em 2009, com uma produção, um trabalho que eu fazia para uma produtora de vídeo, mas não conhecia a Niede Guidon em pessoa. Eu ouvi muitas histórias sobre ela e acho que isso que me deixou mais instigada. E vim com essa curiosidade sobre ela e sobre a arqueologia, porque o parque é um lugar muito bonito. E comecei a pesquisar até 2011, quando eu realmente resolvi levar essa pesquisa mais a sério. E em 2012 eu transformei isso num projeto de mestrado e ingressei no programa do LabJOR. Cristiane, um perfil é, antes de tudo, uma atribuição de significados, digamos assim, do pesquisador para o pesquisado. O que você diz sobre essa personalidade tão controversa da Niede? Eu posso dizer o que eu estabeleci com ela, assim, porque eu fui com uma intenção de conhecê-la e, na verdade, o que eu tive lá foi o que ela me permitiu ver e o que nós duas estabelecemos juntas, Ela é uma pessoa muito versátil, ela tem uma capacidade de raciocínio e de administração muito grande. Ela faz pesquisa, ela administra o parque e ela se preocupa muito com as pessoas da região e, ao mesmo tempo, ela tem esse lado um pouco autoritário, que é o que as pessoas falam, mas ela conquistou, ela tem uma capacidade de juntar as pessoas, que até uma das pessoas que eu entrevistei fala isso, que ela une as pessoas em prol de uma causa, que no caso é a manutenção do parque, que ela ainda não conseguiu uma manutenção fixa, mas ela está lá batalhando até hoje. E qual é o principal resultado dessa pesquisa dela de tantos anos? Ela tem o parque, tem o centro de pesquisa Fundan, que é um centro de pesquisa de ponta. Tem laboratórios incríveis de pesquisa de arqueologia e paleontologia. E ela conseguiu um parque num nível que é muito difícil de se encontrar. Tem acesso para necessidades especiais, tem uma lanchonete muito boa, tem albergues. É um parque que é de primeiro mundo, assim. E ela conseguiu tudo isso com muito trabalho e batalhando muito contra políticos, contra caçadores. Ela conseguiu uma conservação, por exemplo, o aumento da população de onças naquela região. Ela conseguiu melhorar muito. Não sei em que nível que está agora, mas é incrível assim, o que ela conseguiu recuperar do que já tinha sido desmatado até então, até a chegada dela lá. Cristiane, então, para esclarecermos, e vamos lembrar os nossos telespectadores, qual é a localização precisa do parque? Ele fica no sudeste do Piauí. Você pode chegar no parque por Petrolina ou por Teresina. São as estradas principais que têm acesso. As principais cidades da região ali, que abrigam o parque, são São Raimundo Nonato e Coronel José Dias, que tem uma das entradas no parque que fica nessa cidade. Desde o começo, eu senti que você foi logo convencida, e isso é muito bom, de escrever a sua dissertação num tom mais ensaístico, mais assim se envolvendo na escrita, deixando de lado o infinitivo, muitas vezes assumindo a primeira pessoa da narrativa, Como é que foi essa introspecção sua, assim, tão radical no objeto de sua pesquisa? Eu acho que
justamente porque eu não... Como eu estabeleci uma relação com ela e com o parque, eu me envolvi. Uhum. E eu não... Eu achei melhor ser sincera, né, quanto a esse envolvimento, então eu decidi escrever o texto em primeira pessoa e... Com todos os riscos que isso implica. Exatamente, porque foi isso que aconteceu. Então, eu sabia que ia ter coisas que eram mais subjetivas, eu trouxe muitas informações importantes, eu procurei construir esse perfil, mas eu sempre deixei claro que eu estava lá, que aquilo era uma construção minha sobre tudo aquilo. Que outras pessoas que forem para lá vão fazer outras construções. Mas as informações estão lá, tem informações bem interessantes e bem importantes sobre o trabalho dela, sobre a história de vida dela e sobre a região também. E o trabalho da Delfina não se resume apenas ao texto, à dissertação, mas ele traz também um documentário, né, que ela fez, produzindo imagens e também se utilizando e ressignificando imagens antigas de televisão ou mesmo de cinema, até da bitola Super 8mm. Nós temos um trailer aqui, vamos conferir. Magnífico reitor, cônsul da França, senhor representante do CNPq, meus senhores, minhas senhoras, demais autoridades presentes. Inicialmente nós não acreditávamos na arqueologia, nesses tantos anos, 1000 anos, 10 mil anos, 30 mil anos, mas hoje, especialmente a classe mais aculturada do São Nonato já está acreditando na arqueologia, no nosso centro de pesquisa, e este lançamento hoje aqui, e também nosso, independentemente do grande interesse da professora Niede Guidon, que de muitos anos vem lutando e trabalhando através dessas caatingas, não só aqui no Brasil, mas também no exterior. Eu acredito mesmo que foi por a beleza das serras que o Museu de São Paulo, a Universidade de São Paulo vieram ver e constataram estas grandes riquezas rupestres que aqui estavam dormindo. O trabalho em São Raimundo Nonato está no seu começo. Nós ainda continuamos encontrando jazidas da mais alta importância, não somente para a arqueologia, mas para a compreensão da evolução do clima e da instalação da vida humana e dos animais que viviam em comunidade biológica nesta região. O que aconteceu aqui no Brasil foi uma coisa terrível. Foi como o Holocausto. Mais de 6 milhões de índios foram mortos, roubados, a terra é deles. E não se faz nada. Parto do princípio que eu não tenho que ser retratada. Eu sou uma pessoa que levou uma vida normal e fez aquilo que quis fazer porque me dava prazer. Eu acho que o que tem que ser retratado é tudo aquilo que os homens pré-históricos deixaram. Pois é, o que poderia ser considerado um plus do seu trabalho acaba sendo uma peça fundamental dele, né? Como é que foi essa produção toda desse documentário, que tem 31 minutos? Sim.
Essa foi a motivação inicial, né? Foi a dissertação, ela saiu muito de muitas entrevistas que eu fiz. E é uma produção que eu fiz em 4 anos. Então, desde a segunda vez que eu fui para lá em 2011, ela me recebeu e desde então eu fui para lá todos os outros anos até a conclusão do mestrado. Eu tive momentos de crise um pouquinho, assim, de não saber que caminho seguir para a construção, porque ela é uma pessoa bem fechada, então eu tive que fazer algumas opções na hora da montagem. Então foi difícil, foi bem difícil, mas foi um trabalho que eu me senti realizada, assim. Eu sabia que eu estava falando sobre uma personagem muito importante para o Brasil e eu fiquei bem satisfeita, assim, com o que eu consegui. Cristiane, e o seu, digamos assim, o seu diário de bordo, né? Como é que foi, assim, que dificuldades, assim, as maiores dificuldades que você sentiu nas suas idas? Como é que foi essa experiência de superar esses obstáculos? Bom, desde o início, acho que foi o fato dela ser uma pessoa bem fechada. Desde o início ela deixou claro que cama, mesa e banho eu não poderia acompanhar. Então eu lembro que quando eu chegava lá, minha grande vontade era acompanhá-la desde as 5 da manhã até a hora de dormir. E isso nunca aconteceu. Ela foi comigo para o parque muitas vezes, ela foi ótima, assim, sempre me deu toda a liberdade para circular por lá. Quando eu queria falar com ela, ela estava disponível, mas isso em horário comercial, vamos dizer assim, né? Então eu consegui fazer uma construção a partir do que eu estava vendo ali e do que ela ia me entregando e tudo. E acho que isso também foi interessante, porque talvez se ela tivesse me permitido tudo isso, eu não tivesse tantos desafios e não tivesse que trabalhar com eles para construir uma coisa original. Então, acho que eu considero que a minha maior dificuldade inicialmente foi poxa, eu fui lá para fazer um trabalho sobre ela e ela se fechou, mas depois eu aprendi a lidar com isso e acho que ficou bem interessante, assim. E agora você vai para a Inglaterra fazer um mestrado profissional lá. Que programa é esse? Eu consegui uma bolsa Chevening, que é uma bolsa do governo britânico. Eu vou estudar em Brunel, que fica em Uxbridge, que é um distrito próximo de Londres. E o curso se chama Prática em Documentário. É um curso bem prático. E vou continuar esse trabalho de produção, de montagem, que eu venho fazendo já há alguns anos. O que você considera contemporaneidade do documentário? Bom, eu vejo que aquelas definições que a gente estuda elas já não existem mais, assim. Hoje em dia o documentário ele é uma coisa muito subjetiva e é muito mais preocupado com a expressão até mesmo do que com a informação, com a coisa de documentar mesmo e passar informação e tal. Eu vejo que o caminho que muitos filmes atuais têm seguido é esse. É muito mais expressivo, é muito mais para o lado da arte, até mesmo do que do jornalismo, talvez. Com muita metalinguagem. Exatamente. E eu vejo que não dá mais para você definir, assim, cinema direto, cinema verdade. Não tá tudo... cada filme é muito particular, assim. Bem autoral, né? Exatamente. Ok, então vamos agradecendo a participação da Cristiane Delfina Santos Duarte, né, que defendeu aqui no LabJOR a sua dissertação de mestrado intitulada A Mulher Original, Produção de Sentido, sobre a arqueóloga Niede Guidon. Muito obrigado pela sua participação e encerramos mais esta edição do Pesquisa em Pauta. Até a próxima.